Bom dia! Bom dia, bom dia, universo! Já acordamos. Pode nos trazer as gratas surpresas que você quiser nos enviar. Hoje, quarta-feira, dia de quê? Café Sistêmico. O Café Sistêmico de hoje promete trazer movimentos àqueles buscadores, aquelas pessoas que já entenderam que para expandir a consciência há que se perceber primeiro. Há que fazer um processo de mergulho em si mesmo, que nós chamamos na psicologia, na psicoterapia, nas terapias, de processo de autoconhecimento. Muito se ouve falar de expansão da consciência, na área espiritualista reforma íntima, mas a gente não reforma onde não sabe que está o problema, né? Se está tudo novinho, se você não está enxergando um vazamento intrínseco, se você não está enxergando algo que não está bem, só quando aquilo irrompe a olhos vistos é que você vai lá e conserta. Com o ser humano tem sido assim há décadas. As pessoas esperam purular para depois olhar. Mas nós estamos numa era em que as pessoas começaram a olhar para a prevenção, a olhar para o que tem que ser olhado antes de purular. E o que já se externou, começa a ser cuidado também, que nós chamamos dentro da lógica da psicoterapia de ressignificar, que é visitar aquele lugar que gera dor, que gera às vezes sofrimento e que às vezes trouxe doenças fisiológicas, emocionais e psíquicas que nós não queremos mais para a nossa vida. Então a gente vai lá e promove essa reforma, mas para isso tem que se fazer uma análise de como isso vai ser feito, como caminhar para isso, como ressignificar. Não é esquecer, ressignificar é voltar àquele ambiente, lembrar daquilo e não sentir mais nada. Apenas respeitar o processo que é meu, a minha história, o meu processo, como eu dei conta até aqui, como nós falamos nas constelações. Para quem não me conhece, o Café Sistêmico está fazendo aniversário esse ano de 5 anos aqui no Instagram, às vezes no Zoom e às vezes até presencial. Eu me coloco a serviço do todo, da comunidade, para atendimentos, orientações específicas no campo do autoconhecimento e da expansão da consciência. A minha formação de base é a psicologia e depois eu faço uma caminhada pela psicoterapia quântica, as terapias holísticas e as ferramentas muito especiais que conferem tanta velocidade no processo de autoconhecimento, chamadas de integrativas, holísticas, as constelações. Iniciei com a constelação sistêmica e familiar, lá com o pilar no querido Bert Hellinger, Jacob, né? Todo mundo aí, e Jung, que dá ainda mais uma precedência para todos esses estudos. Muito bom, né? Minha mestra, Dagmar Ramos, inclusive vou estar com ela esse mês, no trabalho Conexão Mulheres, com a doutora Laudelina Inácio, do Instituto Lisa, aqui em Goiânia, Bruna Drummond e mais um monte de gente do bem por lá, que é um evento, gente, que eu fui convidada e já convido as mulheres que estiverem em Goiânia e proximidade. Vão ser, se não me engano, 6 ou 7 dias de evento para conexão feminina, né? Conexão de mulheres. A gente vai falar de agronegócio, a gente vai falar de negócios, a gente vai falar de autoconhecimento, à luz das constelações sistêmicas e familiares, organizado aí por esse grupo maravilhoso do Instituto LIS, liderado pela doutora Laudelina Inácio e Bruna Drummond. Então fiquem desde já se sentindo convidadas a isso. Logo, logo eu já coloquei algumas coisas aqui no Store, mas logo coloco por aqui mais informações. Muito bom! O Café Sistêmico de hoje tem um foco. Aliás, esse mês nós vamos focar em constelação sistêmica multidimensional. Constelação sistêmica multidimensional é o desdobramento do meu conhecimento com as constelações, com a psicologia, com a psicoterapia quântica, com as holísticas, que eu fui agregando e desenvolvi e canalizei um método que se chama Constelação Sistêmica e Multidimensional, que é a CSM.
Nós fazemos uma capacitação àqueles que querem se tornar consteladores CSM. Nós capacitamos essas pessoas por uma semana de imersão presencial aqui em Goiânia. Para esse período, ela vai acontecer de 31, anota aí, 31 de março agora, até o dia 6 de abril. Nós vamos ficar juntos trabalhando, eu e o meu querido irmão de alma, Juliano Hakim, que trabalha especificamente nessa área metafísica, nessa área da apometria clínica, né? Tudo isso junto e misturado nesse, vamos chamar nesse método, né? Nessa ferramenta, que é mais que uma ferramenta terapêutica, a quem queira se aprofundar em si mesmo e de repente também atuar com a CSM. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nesse inteirinho, assim como nós fizemos o mês passado, lembra? A gente falou muito de personalidade, os 9 tipos, como é que é a sua caminhada, e nesse final de semana nós fizemos uma imersão, foi incrível a imersão, acho que a maioria tá caindo da torre até hoje, né? Uma semana aí ainda de, como é que a gente chama, de ativação. Tem catarse? Tem, mas tem mais ativação do que catarse, né? Porque prolifera, expande a consciência, naturalmente a gente toma outra postura diante da vida, pelo menos é esse o propósito. Então naquele mês, nós ficamos o mês todo falando o que é personalidade, o que é projeção, o que é ego, qual a diferença de uma coisa para outra, e nesse final de semana nós fizemos a imersão. Agora o nosso propósito é que as pessoas compreendam ou se aproximem do que é a constelação sistêmica multidimensional, que é esse método que eu desenvolvi aí junto com Juliano Hakim, tá bom? Então a ideia é fazer atendimentos, é nos colocar a serviço, né? Toda semana eu tenho constelação sistêmica multidimensional presencial e quase toda semana online, aberta ao público, porque algumas não são, as individuais não são. Mas a quinta-feira normalmente é o dia que nós fazemos aqui em Goiânia, às vezes tem quarta, às vezes outro dia, mas normalmente é na quinta-feira que nós vamos fazer a constelação sistêmica multidimensional, né? Nessa quinta-feira a gente ainda tá batendo o martelo, porque provavelmente a gente vai fazer a constelação de um evento específico, né? E assim que a gente bater o martelo e soubermos se temos autorização, se será uma constelação aberta ao público ou fechada, tá bom? A dona do evento, vamos chamar assim, está tomando essa decisão e vai me dizer. Se sim, na quinta-feira a gente tem. Se não, vai ser uma constelação fechada, mas já na próxima quinta-feira, dia 6 de março, né, pós-carnaval, nós já temos constelação sistêmica multidimensional e na sequência, na outra segunda-feira, nós já temos constelação online também. Então é uma coisa que não para, eu já constelei mais de 2.000 pessoas nesse período todo, né, em que estou nessa caminhada. Para mim, contra resultado não tem argumento, então se quiser vir conversar, conversa com dados, conhecimento, dados empíricos, estatística, que é o que eu faço e o que eu incentivo todos a fazerem. Se faz sentido para você o que eu tô falando aqui, continua na live. Se isso vai te ajudar no seu relacionamento, sei lá, na sua profissão, na sua carreira, não sei aonde aí que você está precisando, né? Se não, não faz o menor sentido permanecer aqui, encontre o seu lugar no mundo, né? Não dá mais tempo de ficar perdendo, ouvindo que a gente não tem liga, não tem frequência, não tem a ver com ser certo e errado, não tem frequência, tem música que não tem a minha frequência. Então, naturalmente, aquela música não serve para mim, eu não sirvo para aquele autor daquela música e para aquela frequência. E tá tudo certo, cada um na sua, né? Não tem isso de certo e errado. Muito bom. Então, eu gostaria de saber aqui, primeiro eu quero saber, deixa eu ver se tem gente do Eneação aqui, se já caiu da torre. Me avisa aí quem, às vezes eu não vou lembrar se estava por lá. Bom dia, bom dia. Muito bom, muito bom. Bom dia, Débora. Um beijo no seu coração, querida, lá de Joinville. Ju, bom dia. Fabi, muito bom dia. Tananã, tananã, vamos vendo aqui. Sombrio Moto. Oi, Chuchu, bom dia. Um beijo na sua companheira linda. Eles também acho que vão se organizar para vir para CSM. A gente combinou o jogo. São lá de Joinville também, não é? Olha aí, da terrinha da Débora Camila, que é terapeuta também. Então, muito bom. Débora, bem-vinda. Thaís, Levecchio, Letícia de Ribeirão Preto, um beijo no seu coração. Joyce Chuchu do Rio de Janeiro.
Marlene, nós estávamos juntas ontem à noite, um beijo, querida. Lara, ó, a Lara, nós vamos constelar a Lara segunda-feira de carnaval, no feriado, constelação com cavalos, né, Lara? Numa cidadezinha aqui perto de Goiânia. A gente não para, tá, gente? Até porque quem vive do propósito não trabalha mais, né, não? Terezinha, bem-vinda. Ale, linda, cheguei aqui. Terezinha tava no Eneação, espero que esteja tudo bem. Marcela, Chuchu tava no Eneação também. Rose, bem-vinda. Eu ainda vou para Goiânia para fazer a CSM com você. Assim é e assim está feito. Mas existe a possibilidade da CSM ir para Joinville. É uma coisa que a gente está estudando com a hierarquia. Algo que surgiu, a gente soltou literalmente, nós sentimos muita força no dia que conversamos. E soltamos para o universo, que se for da ordem do Criador, né, que tudo isso se consolide. Mas você vai ser muito bem-vindo em Goiás, viu, Chuchu? Muito bom. Eliane, bem-vinda. Vou passando aqui rapidinho, que eu não dei, vai me desculpando. Oi, Fer, bonjour. Regina Capelo, da Terrinha, né? Portugal. Ficou firme, gente, apesar do fuso horário. Regina estava firme no Eneação com a gente. Raquel, bem-vinda. Oi, Vera. Estou no 12 depois da imersão desse final de semana. Foi minha terceira vez. É sobre isso, né, gente? É um processo que não termina. Então, a Eneação a pessoa fez há 2 anos atrás. Quando ela volta e faz agora a imersão, ela é outra pessoa. Naturalmente, já vai aprofundar um tanto mais. Foi isso que a gente assistiu ali de camarote, né? Por isso, quem faz o Eneação, para vocês entenderem essa dinâmica, eu faço 2, no máximo 3 vezes por ano, né? Porque as pessoas viram como é difícil sustentar o campo ali, elas próprias. E por conta de muita agenda, né, eu vou me extenuando, mas se o aluno fez há 2, 3 anos comigo a Eneação, né, e esse ano ele quer voltar a fazer, ele não precisa se inscrever novamente, tá? Tem uma contribuição simbólica para equilibrar a ordem do dar e receber. E ele pode fazer sempre que tiver vaga no online ou no presencial, ele pode vir, tá bom? Como forma dessa pessoa continuar o processo dela, né? Uma forma de ajudar. Pedro, Paz Reverencial, querido. Pedro estava no Eneação também, tipo 9, Lindeus, lá de Fortaleza. Cíntia, bem-vinda. Muito bom. Deixa eu ver se alguém aqui quer entrar para algum atendimento. Polly, bem-vinda. Lulu, acabei de atender com a CSM. Estou muito feliz. Que bom, Chuchu. Ó, para você. Muito bom. É que eu fiz, gente, eu e Juliano fizemos em setembro do ano passado, foi a nossa última turma. E agora a gente vai ter outra turma para formar consteladores aí. Ou eu não quero ser constelador, mas eu quero fazer uma imersão. Por exemplo, 2 lindeusas ontem me ligaram, já me mostrando que estavam comprando a passagem aérea para cá, porque elas são de São Paulo. Uma é médica, a outra é dentista. A outra fez em setembro e quer refazer. Ale, eu sou ex-aluna, eu posso refazer? Claro que pode, tá? Não tem problema nenhum, porque é uma imersão, tá, gente? Eu nunca sei o que vem lá, mas sempre melhora, sempre aumenta. Então, aumenta a carga horária, aumenta a nossa disponibilidade, aumenta a nossa entrega. A gente já tá meio que acostumado com isso, eu e o Ju, tá? E aí, a gente já tem vários CSMs espalhados pelo Brasil. Luciane, tenho vontade de ver constelação com cavalos. Legal, Lu. Eu ainda não comecei, eu estou na minha formação, tá, Lu? Então, hoje eu faço constelação com a presença de cavalos e supervisionada pelo meu mestre, que é o André, tá? Se você quiser seguir, eu acho que é André Luiz Cavaleiros. Uma hora eu vou chamar o André para fazer uma live aqui, gente, porque a visão que ele tem é muito bacana e muito séria e, assim, muito realista, tá? Constelar com cavalos é bem diferente de constelar com pessoas, tá? Então, eu faço 2 formações com ele, eu e a Maria, estamos fazendo a formação em senso-percepção com cavalos, que é para desenvolver isso mesmo, né? Porque eu sou consteladora com pessoas. E a constelação com cavalos, né? Que eu entrei nas 2 formações, eu e Maria. Então, nós estamos em formação e nós vamos supervisionadas por ele, nós vamos orientando. Então, eu vou fazer essa constelação, expliquei para ele o que me veio para fazer com a minha cliente, né? Ela tem uma chácara e ela disponibilizou os cavalos.
Ela que deu a ideia, inclusive. Para mim, isso foi intuição da minha cliente, ela tá até aqui. Então, eu ouvi a intuição da cliente e falei, poxa, podemos sim, né? Fica aqui a 70 quilômetros, eu vou levar um grupo fechado, naturalmente. Ele já foi comunicado e ele falou, pode me ligar na hora que estiver rolando ou depois. Então, assim, parceria, sabe, gente? É esse o tipo de gente que vem. Mas logo espero estar constelando aqui. Hoje eu tenho parceria com uma pessoa aqui em Goiânia. E logo, logo a gente vai colocar alguns projetos em prática e abertos ao público, tá? Porque por enquanto ainda não é. Muito bom. Naira, bem-vinda. Aninha, Gilvanete. Oi, Rê, tava lá no Eneação também. Roseni Chuchu. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Se não tiver, eu vou falando, tá? Quem quiser atendimento, gente, ao vivo, precisa colocar eu quero aqui, tá? Porque senão eu entendo que você quer só ficar aqui assistindo, tá bom? E se quiserem, Lê, eu não posso entrar, eu tô no meu trabalho, sei lá, né, tô dirigindo, enfim, mas você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber que eu possa contribuir, pode escrever aqui, que se eu puder, eu vou respondendo, tá bom? Deixa eu só ir vendo quem foi entrando por aqui. Roseni de Bauru, gente, é a nossa mestra de radiestesia, parceira do Instituto, tá precisando voltar para Goiás essa daí. Foi, não voltou mais. Aqui acho que é Hugo Nogueira, seja bem-vindo, querido. Acho que o Hugo é um que vai nas constelações aqui de quinta-feira, se entrega para ajudar outras almas humanas. Então, minha gratidão, porque a energia masculina é muito importante, assim como a feminina, né, nesses processos. Muito bom. Aqui a Lara tá falando, eita criatividade, intuição. Bom dia, Chuchu, Kátia Amaral, do Rio de Janeiro. Muito bom. Então, tem algumas coisas, o café sistêmico, gente, ele vem abordando todo tipo de temática que vocês imaginarem, tá? Então, Ale, no café sistêmico eu posso levar que tema, se eu quiser ser atendido, Você pode levar carreira, dificuldade com prosperidade material, financeira. Normalmente eu uso movimento de constelação, o que vier, não tem como eu saber, né? A pessoa entra, eu olho, sinto o campo e aí eu trago as informações. Oráculos, o que é o oráculo? Quando você vai para uma constelação, tem um campo de energia quântica se movimentando ali, trazendo as informações, gerando ressonâncias, gerando liberações. É assim num campo de psicoterapia quântico também. Então não é diferente com as cartas, por exemplo, com o oráculo, né? Você tem os oráculos, quando você joga, você está abrindo um campo de energia quântico ali, tá bom? É a mesma coisa. Por isso que aqui vocês experimentam sempre, eu gosto no final de colocar o oráculo. E é surpreendente, pode olhar todos os cafés, é surpreendente como as cartas que eu tiro vêm de acordo com o que nós fomos orientando aqui durante o café sistêmico, né? É muito gostoso isso, tá? Então, isso acontece, eu atendi uma cliente agora, antes do café, e ela é bem novata nesse assunto. E aí eu fui explicando para ela, olha, sem que você compreenda, tenha conhecimento, cachola, tem que ir atrás de estudar um pouco, que seja, sobre frequência vibracional, campo eletromagnético, a questão de física, de química, de matemática, não é uma questão de mística, né? Dizem que essa frase é atribuída a Einstein, como eu nunca li nada dele, que ele assinou, eu tô dizendo que dizem, porque também chegou para mim como se fosse de Einstein, e se foi, eu super concordo e gosto muito do que o Einstein trouxe para nós, né? Do ponto de vista de associar o que ele fez com a vida dele. Quem não assistiu aí Oppenheimer, né? Acho que tá na Netflix, alguma coisa assim, seria legal dar uma estudada na origem, na biografia desse ser que estava muito à frente da humanidade e que fizeram mau uso, vamos dizer assim, do que ele trouxe, e ele padeceu muito por conta disso, mas ao mesmo tempo trouxe muito conhecimento para a humanidade, né? Traz até hoje, tá bom? Então, eu estava dizendo para ela que não há o que se fazer com uma pessoa que ainda não acordou para a lógica mínima da frequência vibracional. A lógica mínima. Eu dei um exemplo para ela. Há uns 2 anos atrás, gente, eu participei de um trabalho de fitoterapia. Muito bacana o trabalho, muito legal. E aí era uma determinada
religião que estava organizando, se o pessoal era da mesma religião, e me convidaram. E eu não tenho problema nenhum com nenhuma religião, né? Então eu fui até lá porque eu queria entender um pouco das plantas. E foi muito interessante porque a facilitadora, né, que é uma freirinha linda, queridíssima, de uma inteligência, de uma sagacidade, de uma energia. E aí ela dando uma aula linda e de repente ela falou de bioenergético, eu achei muito interessante. E aí ela falou, agora vocês vão dar as mãos e fazer um círculo. E nós fizemos um círculo, né? Até contei isso pra ela. E aí quando eu peguei na mão de uma senhora do lado e de outra, eram só mulheres, de outra senhora aqui do lado, eu senti um impacto. Por quê? Porque na medida que você vai se conhecendo e alterando seu campo vibracional, você passa a ficar mais sutil. E eu sou consteladora, então eu treinei isso, né? Então, quando eu peguei na mão, o impacto foi muito interessante, gente. Eu falei que, cara, que experimento de campo, né? Peguei aqui na mão dessa senhorinha e o meu braço, ele começou a pesar como se adormecesse essa região. E depois o punho. E eu, como se eu estivesse pendendo pro lado, sabe? Era um negócio muito estranho. Do outro lado, era como se eu estivesse pegando algodão. Sabe algodão, aquela leveza assim, aquela coisa boa, e aqui aquele peso, né? E aí eu fiquei ali, firme no meu propósito, né? Em momento nenhum eu acho que é do outro, eu sempre trago pra mim, se é meu eu vou liberando o outro daquilo, né? Mas fiquei ali. Depois, quando a gente terminou, a facilitadora falou da questão da energia, do que nós sentimos. Naturalmente eu não fiz o comentário, né, porque poderia ser interpretado pejorativamente, porque não era um grupo terapêutico, tá? E aí poderia ser uma especulação só, mas foi muito interessante, gente, porque essa pessoa que estava do meu lado eu nunca tinha visto, tá? Não conhecia. Foram 3 dias de evento. Sempre que nós saíamos para o lanche, as outras saíam alegrinha e tal, e ela meio desconfiada, saía, a gente ia tomar café. Embora pareça que eu seja uma pessoa muito sociável, eu não sou, eu sou muito na minha. E ali no café, sabe aquela pessoa que quando tá todo mundo rindo, brincando, ela trazia uma bomba? Tipo, vocês viram o acidente, que morreu a família, e ficava todo mundo assim, né? E aí, de repente, ela se afastava, de repente ela começou meio que a competir com a facilitadora em conhecimento, em algumas coisas, e ali pra mim fez todo sentido, né? Então não se trata de julgamento, se trata-se de análise referencial, de análise empírica. Isso já aconteceu 1 milhão de vezes, eu tô falando de uma experiência. Então você mesmo pode testar a experiência de, por exemplo, entrar num ambiente, ver como você se sente. Não precisa fazer nada, senta e fica quieto observando o seu corpo. Você vai ver que o ambiente vai dar os sinais das impregnações energéticas que tem ali, que inclusive podem ter miasmas e formas pensamentos, ou fluidos deletérios, ou pode ser uma energia fluida, tá? Isso vale, às vezes você está comprando uma casa, faz essa análise antes, às vezes você está alugando um consultório, uma sala de trabalho, faz isso antes. E aí você começa a experienciar e fica onde você acha que faz sentido para você ficar. Eu preferi ficar aqui do lado do algodãozinho, que era uma senhorinha muito querida, que fez chá para as pessoas que estavam ali, super acolhedora. É a minha escolha, eu poderia ficar ali do lado, absorvendo aquilo que aquela pessoa não deu conta de não absorver. E isso não faz dela nem melhor nem pior do que eu, nem de qualquer outra pessoa, mas é uma frequência diferente da que eu quero para minha vida. Entenderam o que é frequência? A diferença é de você testar, em vez de ficar acreditando, faz. Se fizer sentido para sua vida, só vai, tá bom? Então, isso é um campo de energia. Tudo é um campo de energia, do meu ponto de vista. Sempre vou falar isso aqui no café. Tem gente que não tem esse ponto de vista e tá tudo certo. Dani Araújo, tá, Dani, vou colocar você aqui, tá? Gilvanete, o que devo fazer para parar de repetir os padrões da minha mãe já falecida? Constelar, pode constelar, tá bom? Já ajuda muito. Constelação e terapia. Se estivesse na eneação, ia perceber um monte de movimento também, mas constelação, você pode constelar o relacionamento, tá? Que provavelmente os sintomas vão aparecer.
Oi, Alê, sua estilosa, estou em um movimento novo de palestrar em empresas com o tema da comunicação assertiva. Você pode pendular para mim se terá força para uma possível transição de carreira? Mas qual pendulação? Vou falar aqui de novo. Isso precisa de um mapa, Marcela. Ninguém faz transição de carreira com uma pendulação, né? Tô falando que a Marcela é minha cliente, tá? Ninguém faz... você vai fazer uma pendulação especulativa e saber se isso é transição de carreira ou não. Primeiro, sinta, vê o que você sente quando você está estruturando o projeto e quando você está executando, tá? Sente o antes, se vem download, criatividade, alegria. Sente o durante, se tem energia vital ou se é forçado falar ali. E sente depois se vem paz. Se vier as três coisas, via de regra, está em contato, em conexão com o seu propósito de vida multidimensional, não só com o propósito de vida de terceira dimensão, tá bom? Mas fazer uma pendulação, para mim seria fácil fazer enganar vocês, mas a pendulação não funciona assim, tá bom? A pendulação ela pode dar um norte, mas para transição de carreira jamais, né? Aí é mapa mesmo, tá bom? Precisa mapear, saber se não é ego, se é porque empolgou, tá? Isso aí precisa olhar com carinho. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou colocar você aqui. Tadã. Dani Araújo. Peraí, Dani. Vamos colocar a Dani aqui. Dani. Aí. Isso. Ok? Muito bom. Quem tiver perguntas é colocando que no final aqui eu posso ver se dá para ajudar vocês ou não, tá bom? Aí, acho que deu. Oi, oi. Gente, a danada tá dentro do carro. Bom dia, Flor. Mas você não tá dirigindo, não, né, maluca? Não, o marido. Coitado dos maridos, gente. Eles entram em cada fria, né? Muito É, bom. Querida, você tá falando de onde? eu estou em Goiânia. Goiânia. E o que que você quer olhar? Eu queria olhar, se tiver como, decisões, ter iniciativa, sabe? Ok, fecha os olhos. Fala pro seu marido aí, avisa para ele que é meio doido, para ele não preocupar que você não tá passando mal, tá bom? Tá bom. Então, fecha os olhos. Vou pedir para você respirar. Mais nada. Para você trazer sua atenção para o aqui e agora. Porque como vocês estão aí em movimento, às vezes é mais difícil, mas aí precisa concentrar. Respira. E eu só preciso que você permita que eu entre no seu campo. É só dizer sim. Sim, Qual é seu nome completo? Daniele Araújo Ferreira Gonçalves. Ok. Uhum. Eu vou fazer um movimento logo com você, porque de fato seu campo está aberto. O que que é isso, gente? Significa que ela pediu e ela realmente quer, porque às vezes a pessoa pede conscientemente e o inconsciente não quer e bloqueia o campo. Não é o caso dela, tanto que ela entrou do carro. A centelha empurrou e falou: clica aí, tá? Respira. E eu estou trazendo uma pessoa. Imagina que você está dentro de um quarto, de uma sala, que você está confortável e tem uma porta em frente a você. Eu vou abrir essa porta acompanhando uma pessoa e vou levar essa pessoa até você, tudo bem? Uhum. Uhum. Um, dois, três. Eu vou abrindo a porta e vou aproximando essa pessoa de você. E eu vou pedir apenas que você observe a pessoa, sem julgamento, sem nada. Qual é o nome da sua mãe?
Maria Gorete Ferreira Gonçalves. Maria. Maria Gorete da Silva Araújo. Maria. Ok. Então você vai olhar nos olhos da sua mãe, no rosto, nas marcas de expressão. Sua mãe está na vida? Sim. Uhum. E eu vou falando algumas coisas que me vêm do seu campo, mas você precisa me dizer se faz sentido ou não, tá? Porque nas constelações, especialmente sistêmica multidimensional, gente, a gente não fica trabalhando com adivinhação, com especulação, com nada disso. É uma leitura de campo. Qualquer pessoa pode fazer isso? Pode. Se treinar, estudar, pode sim. E aí você vai olhar e dizer para sua mãe: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muitíssimo que tenha sido tão difícil para você. Eu sinto muitíssimo que tenha sido tão difícil para você. E que a sua mãe não esteve ao seu lado quando você precisou. E que a sua mãe não esteve ao seu lado quando você precisou. Não por maldade, Não por maldade, mas por circunstâncias. mas por circunstâncias. Eu vejo, mãe, Eu vejo, mãe, a tristeza no seu olho. a tristeza no seu olho. Talvez seja decepção Talvez seja decepção de ter confiado em pessoas de ter confiado em que pessoas não conseguiram sustentar muita lealdade. que não conseguiram sustentar muita lealdade. E em relação à abundância, à prosperidade, mãe, E em relação à abundância, prosperidade, também mãe, sei que não foi fácil. pensei que não E foi fácil. ainda não é. E ainda não é. Faz sentido essa filha ou esse campo dizer isso para a mãe? Faz. Uhum. Faz sim, Ale. Não precisa Muitas. explicar, Tá. tá? Nem se expor, Hum, porque a gente está online e gravando, então eu prefiro que você não se exponha muito. Então tá respira bom. e apenas diga, minha querida mãe, Minha querida mãe, você é qual filha? Filha única? Tem irmãos? tenho um irmão. Sou a mais velha. Diga, minha querida mãe, Minha querida mãe, hoje eu devolvo você para sua mãe hoje eu devolvo você para sua mãe. e volto para o meu lugar de filha. E volto para o meu lugar de filha. E é com muita honestidade, mãe, E é com muita honestidade, mãe, que eu peço, por favor, que eu peço, por me favor, libere. me libere. Eu estou muito cansada. Estou muito cansada. Eu estou no meu limite. Estou no meu limite. E às vezes eu perco o foco da minha família atual, E às vezes eu perco o foco da minha família atual, porque ainda estou muito envolvida com a minha origem. porque ainda estou muito envolvida com a minha origem. E quando menos percebo, mãe, E quando menos percebo, mãe, estou com os mesmos medos que você, a sua mãe, estou com os mesmos medos que você e a sua mãe. e acabo descontando em quem não tem nada a ver com isso. Acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso. Não por maldade, mãe. Não por maldade. Eu não tinha a menor consciência disso. Eu não tinha a menor consciência disso. Mas hoje, por alguma razão do meu destino, Mas hoje, por alguma razão do meu destino, eu vim até aqui. eu vim até aqui. E a minha centelha trouxe você. E a minha centelha trouxe você. Para que eu me curvasse diante de você. Para que eu me curvasse diante de você. Como uma filha. Como uma filha. Deixando com vocês o que pertence a vocês. Deixando com vocês o que pertence a E tomando vocês. para mim a força da vida. E tomando para mim a força da vida. Que também veio de vocês. Que também veio de vocês.
Em algum momento, mãe, Em algum momento, da mãe, minha juventude, da minha eu juventude, entendi que eu precisava te proteger eu entendi que eu precisava te proteger e vim para um lugar perigoso. e vim para um lugar perigoso. Mas hoje, com consciência, Hoje, por eu inconsciência, posso dizer: você é grande, mãe. eu posso dizer, você é grande, mãe, Muito maior que eu. muito maior que eu. Você é o meu porto seguro Você é meu porto seguro, e não o contrário. não o contrário. E eu estou precisando de colo. Eu preciso, eu estou precisando de colo. E eu não quero mais Eu não quero mais dar conta de tudo sozinha. dar conta de tudo Eu sozinha. não dou conta. Eu não. Respira e sente como se essa mãe acolhesse essa criança, na verdade, porque a consciência que veio foi de uma jovenzinha, não muito criança, mas uma jovenzinha de 12, 13 anos. E deixa, Dani, ela te acolher. E vai ganhando força, recebendo a bênção dos seus ancestrais. Enquanto a gente está muito emaranhado com a nossa história de origem, a nossa vida fica sem foco. Respira. E agora eu vou pedir para que você sinta nessa cena que a sua mãe fica atrás de você, com as duas mãos assim no seu ombro. Atrás dela, a sua avó materna. Atrás, a sua bisavó, tataravó e toda a sua origem feminina, ancorando a sua energia feminina. Porque existe também aí uma briga entre o feminino e o masculino. Como se você dissesse, sua burra, sua preguiçosa, sua isso, né? Então precisa ancorar isso para prosperar, tanto financeiramente quanto nas relações. Ao lado delas, os companheiros delas. Do outro lado, do lado esquerdo, aqui eu trabalho com a lógica da quântica, lado direito mãe, lado esquerdo pai, o seu pai e toda a origem dele, de onde você veio também. E você agora, à sua frente, pode olhar para o sol aberto, como se ele pudesse te aquecer. Você está ancorada e não misturada, emaranhada. E você, se quiser dar o comando, e quem mais estiver aí, estiver passando por essas dificuldades, pode fazer o mesmo movimento. Sentir os pais ou figuras paterno e materno, os ancestrais atrás de você, e você olha para frente, para a sua vida. Aqui eu coloquei a figura do sol, que é uma energia para mim muito forte. E sente os raios solares batendo no chakra frontal, aquecer células, né, corpo físico. E você pode dar o comando. Querida vida, eu sinto muito. Querida vida, eu sinto Se muito. eu te sobrecarreguei de algum modo. Se eu te sobrecarreguei de algum modo, Não foi maldade. não foi maldade. Foi como foi possível para mim até aqui. Foi como foi possível para mim até aqui. Mas hoje Mas hoje eu libero você eu quero você, de tudo isso tudo e isso. permito que você flua Permito que você flua com mais leveza, com mais leveza, fartura fartura e alegria, e alegria, gratidão. gratidão. E aí você faz uma reverência à sua vida, que nós é que vamos até a vida, não é a vida até nós, mas ancorados por nossos ancestrais e não emaranhadas com as questões da origem, entende? Uhum. Respira, tudo isso vai ficando pequenininho, pequenininho, até caber no seu coração. Pode ir abrindo os olhos no seu tempo.
Respira. Você tá bem? Uhum. Seu marido ainda tá aí do lado? Ele tá nos escutando? Apenas pega na mão dele, porque ele deve estar dirigindo, pega na perna. Não vai assustar o moço, não. E olha para ele, não olha para mim, não. E diga para ele, eu sinto muitíssimo. Se tudo isso ficou entre nós em algum momento. Tudo isso ficou entre nós. Eu Eu não tinha a menor ideia. não tinha a menor ideia. Então, hoje eu te peço, por favor, Hoje eu te peço, por favor, que olhe a minha história, a minha origem com respeito. que olhe a minha história, minha origem com você. Mas ela pertence a mim e fica comigo. Mas ela pertence a mim E fica comigo. comigo. E eu também olho você e a sua história e a sua origem Eu também olho você, a sua história, a sua origem. com respeito e honra. Com respeito e Mas devolvo a você devolvo a você tudo que pertence a você. o que pertence a você. Assim ganhamos a chance Assim ganhamos a de chance olhar um para o outro, de olhar um como homem e mulher, como homem, sem tanta coisa entre nós. sem tanta coisa. Você foi o homem que eu escolhi Você foi um homem que escolheu para formar a minha família. para formar a minha E sou muito grata a você casa, por ter me permitido isso, por ter me permitido porque a nossa família é o meu bem maior. que a nossa família é o bem maior. Sou grata Grata por nossa história. nossa história. E se for possível, os dois abaixam um pouquinho a cabeça, um para o outro, apenas como respeito a cada um, a história de cada um e a história vivida. E você ao lado do seu companheiro, como mulher, nem como mãe, nem como filha, nem como irmã, mas como mulher, a mulher que ele também escolheu. E assim, o casal ganha mais chance de dar ainda mais certo, entende? Você tem filhos? Tem Quantos? 3. 3 filhos. Então é importante que você também visualize os seus filhos e diga: queridos filhos, eu libero vocês de tudo isso. Queridos filhos, eu libero vocês de tudo isso. Isso pertence a mim e à minha origem, Tudo isso pertence a mim e a minha origem, de onde vocês vieram, de onde vocês vieram, mas não é da conta de vocês. mas não é da conta de Esse vocês. ciclo de repetição, esse ciclo de repetição, Esse ciclo de de repetição, estar perdida, triste, com medo, está perdida, triste, com medo, se encerra aqui. se encerra aqui. Aqui eu e o papai somos os grandes. Aqui eu e o papai somos os grandes, Vocês os pequenos. vocês os pequenos. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Eles são pequenos? Sim, adolescentes, tem 15, 13, 10. Diga para eles a obrigação de vocês A obrigação de é vocês estudar, brincar, estudar, brincar, serem muito saudáveis e felizes. serem muito saudáveis e felizes. E os problemas do papai e da mamãe também pertencem a nós. O problema do papai e da mamãe também pertence Nós a resolvemos. nós, resolvemos. Não vocês. Não vocês. Vocês têm pai e mãe. Vocês têm pai e Isso mãe. nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Temos amor por vocês. Temos amor por vocês. E eu e o papai E eu e o papai abençoamos todos vocês. abençoamos todos vocês.
para que tenha uma vida muito saudável, para que tenha uma vida muito saudável, próspera e feliz. próspera e feliz. E aí você pode se imaginar ao lado do seu companheiro, seus meninos em ordem de nascimento na sua frente, atrás de você todo o seu sistema de origem, atrás do seu companheiro todo o sistema de origem dele. Assim vocês conseguem olhar para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo e ganham força mutuamente. Ok? Respira. Uma sugestão: o caçula é menino? Menina. Ou é menina? Menina. Porque ela também começou a repetir um padrãozinho e é um pouco mandonazinha, né? Precisa colocar um pouco ela no lugar dela, tá? Mesmo que ela já entendeu que ela é a queridinha do papai, ela precisa entender que o lugar dela é de filha e não de esposa. É normal, tá? O processo da idade. Mas é importante porque me parece que é uma criança que tem muita opinião. Então, conduzir agora para não deixar mais tarde, tá bom? Para que ela entenda quem é que é a hierarquia, quem é que é o porto seguro, para ela não inverter e achar que tem que proteger a mamãe, proteger o papai, né? Ou ficar entre o papai e a mamãe, tá bom? Tá bom. Muito bom. Obrigada. Querida, eu espero que tenha feito muito sentido para o seu coração, para sua alma, tá bom? Para sua família, e que você conduza da melhor forma isso que você co-criou hoje. Deixa isso reverberar no seu campo, liberar o que tiver que ser liberado, e faz as buscas que tiver que buscar, porque a gente não veio aqui para dar errado, tá bom? Dá um abraço aí no seu marido, por ele nos suportar até aqui. Tá bom? Fica com Tá Deus. bom. Gratidão. Gratidão. Gratidão a minha. Fica com Deus. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Muito bom. Vamos respirar e vamos devolvendo para o campo da Dani Araújo tudo que pertence a eles, a ela, com respeito, com gratidão, mas também recebendo, ficando conosco só o que é nosso. Mas muitas vezes, como dizia Bert Hellinger, quando você faz uma constelação, um movimento de constelação em grupo, todos que estão assistindo ou participando recebem liberações no próprio sistema e na própria vida, né? Então, com o entendimento da psicoterapia quântica, eu passei a entender que é porque o campo morfogenético, chamado nas constelações assim, né? É a mesma coisa de um campo de energia quântico, né? Então, nós temos aí elétrons, nêutrons, os prótons, tudo pipocando, mesmo que os olhos não vejam. O que, para mim, é importante com as ferramentas que eu utilizo, a CSM e qualquer outra, né? A psicoterapia e tudo mais, que realmente faça sentido na vida prática da pessoa, que não seja só especulação e firula, tá? Eu sou uma pessoa muito prática e muito racional, eu mensuro absolutamente todos os meus resultados. Então, nessa caminhada de constelar em mais de, sei lá, 2.000 pessoas na minha vida, né? Fora esses movimentos, esses atendimentos por aqui, eu tenho recebido e visto e sido testemunha de tantos movimentos importantes, mas o principal movimento foi o meu, foi a minha chave que virou, né? Uma gestora de multinacional, mas extremamente infeliz. E eu acho a chave da transição de carreira quando eu participo de um movimento que nem era meu, era de uma outra pessoa. E aí eu escolhi não parar mais, porque eu entendi que eu não vim aqui para dar errado e que ali não era o meu propósito. Mas era o propósito de outras pessoas, ainda estão lá, são pessoas queridas. E nada do que eu estava passando tinha a ver com o outro, com a empresa, com as pessoas. Tinha a ver com o meu processo interno, com o que eu causava no meu campo e com o que eu gerava de ressonância. Então, eu sou muito grata a tudo isso e principalmente a vocês que têm respeito por tudo isso, por poder viver o meu propósito, uma vida mais serena, embora eu trabalhe o dobro do que eu trabalhava numa multinacional, né? Em número de horas da 3D, para mim é uma gratidão imensa ser útil, né? Na vida de outros seres humanos e tudo mais. Para mim, é meu propósito de vida multidimensional,
que vai muito além de simplesmente carreira e essa coisa toda, tá bom? Se faz sentido, gente, na vida prática, vai. Se não faz, vai procurar o que faz, tá bom? Muito bom. Vou aqui ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Já são 11h08, ó, 1 hora de live já, eu nem percebi. Vocês conversam muito, né? Deixa eu ver se tem. Ó, minha mãezinha entrou aqui. Um beijo, agora nós estaremos juntas. Ela está passando por um desafio de saúde. Nós estamos lá firme e forte para passar pelos desafios como desafios, né? Não como castigo, né? Essa bobajada toda. Gratidão, eu. Oi, Nilce, bem-vinda. Regina Adame, Cíntia, gratidão, eu, Marcela, Ana Paula. Aline, vixe, que tanto de gente, Meire. Aqui alguém falou alguma coisa. Ah, tá, consultora Bosch. Nossa, que forte, forte, né? Eu também gosto disso, pra caramba. Gente, para vocês terem uma ideia, eu vou falar da minha analogia, tá bom? Não tem nada a ver com outras pessoas, é comigo. Por que que na minha profissão eu comecei a trazer técnicas como essas e comecei a desenvolver e aí cheguei ao ponto de canalizar vários métodos, né, que hoje eu coloco a serviço. Porque isso ressignificou a minha vida, a minha saúde física, a minha saúde emocional, tá bom? A minha relação com o meu filho, com os meus filhos, eu tenho 2 filhos do coração, né, com a minha família, com a minha origem. Então, fez sentido para mim e faz todos os dias mais e mais sentido para mim, tá bom? Hoje eu estou muito cansado. Nós viemos de um final de semana com mais, sei lá, mais de 16 horas de imersão e eu provoco muitas pessoas na imersão para que elas saiam delas e realmente enxerguem. Eu brinco, caiam da torre mesmo, olha para o que tiver que olhar. Porque uma ferramenta como essa do final de semana, ou um atendimento, eu nem constelei, tá? Aqui foi apenas movimento de constelação, como o que eu disse que aconteceria no café de hoje. Então, nesse movimento, que nem é uma constelação inteira, né? Eu levaria no consultório individual ali, né, com as técnicas tradicionais, sei lá, para ela tomar, não para mim, mas para ela tomar o nível de consciência, desbloquear o que precisa ser desbloqueado tão rápido, em questão de minutos, só com uma ferramenta como essa, né? No consultório dá para fazer? Dá, mas demora aí, sei lá, 18, 20, 30 sessões, dependendo da pessoa individual. Então, você leva a pessoa para um lugar de consciência e, naturalmente, ela ganha força para caminhar para a solução infinitamente mais rápido. Então, quando me perguntam por que a minha formação é clássica e eu trouxe as ferramentas, é por isso. Porque eu assisto isso aqui que vocês testemunharam todos os dias. Eu dou minha cara para bater mesmo. Aqui no Café Sistêmico já tem 5 anos. Amanhã de manhã, que é o café só com terapeuta, já vai fazer 3 anos. Porque é isso, eu não estou aqui para acertar, não estou aqui para provar nada para ninguém, para bater boca com quem acredita, deixa de acreditar. Eu colho resultados, eu vivo disso. Para mim, contra resultado não tem argumento. É simples assim. Muito bom. Deixa eu baixar aqui para você ter uma pergunta. Movimento lindo, gratidão querida. Mamãe está dizendo, muita luz a esse casal, é mesmo. Mamãe, para vocês, eu vou aproveitar que ela está aqui. Ela é casada com meu pai há 50 anos. E aí no ano passado, eles se reuniram para se casar de novo, para fazer os votos. Ele teve dor de barriga, ela teve urticária. De nervoso, gente, casar de novo. Tamanho respeito pela simbologia da união deles. O casamento deles é muito bacana, porque eu tenho quase essa idade aí, né? Já tô chegando lá. E não é fake, tá? É dentro da minha casa. Eu sou uma filha, uma mulher, um ser humano, do meu ponto de vista, na 3D, extremamente privilegiado. Eu nunca vi uma discussão, uma deslealdade, uma bola nas costas, um diminuir o outro. Não, eles são. Ontem, meu filho, eles foram na armaria para receber tratamento. E aí, no final, né, meu filho estava também. Meu filho tem 17 anos, é um adolescente. E aí ele falou, mamãe, é muito engraçado como o vovô e a vovó são engraçadinhos. Eu fiquei de longe observando eles, aí ela pegava na mão dele, ele pegava na mão dela. Aí ela dava um beijinho nele, aí ele dava. E é assim sempre, né?
Eu falei, sim, é assim sempre, né? Então, eu sei que isso é um privilégio, mas não deveria ser, né? O outro formato de destruição familiar ou de casal é uma destruição íntima, uma destruição individual. Porque pessoas do bem não se casam para se ofender, para se diminuir, para se separarem ou se divorciarem, né? Então, se há amor, há que se olhar para esse casal também, né? As constelações trazem muito isso, trazem muita riqueza nisso. Mas há que se baixar os padrões do ego, do orgulho, da vaidade, querer olhar para si, porque antes de ter um casal, tem dois indivíduos. Então, um indivíduo olha para si, o outro olha para ele. Aí eles conseguem olhar para o casamento, para o namoro, para o relacionamento, enfim, e construir uma estrutura mais pacificada, mais generosa, uma construção olhando para o mesmo rumo, né? Então, sim, eu sou uma pessoa muito honrada, sim, eu não sei o que é briga de Natal na família, né? Minha família não se ofende, minha família não. Nós temos os nossos problemas normais, não tem ninguém iluminado, mas ninguém rebaixa ninguém, ninguém briga com ninguém, não tem vício, né? Assim, de bebida, essas coisas, então isso também facilita muito. E eu vejo que isso é a minha ancestralidade me preparando para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Porque, infelizmente, parte da humanidade está derretendo, derretendo em tristeza, em depressão, em ira, em maldade, em violência, em corrupção e tudo mais. E eu me dou o direito de, como moradora desse planeta, não estar satisfeita com isso e fazer a minha parte. Enquanto o Criador achar que eu posso fazer a minha parte, me der voz de ajudar uma transição de vibração planetária, porque isso vai acontecer através das pessoas e não por milagre. Então, a gente está vendo o mundo mudar muito. Ontem, uma das energias, né, que são da minha hierarquia aqui da CSM, fui pedir uma orientação para o curso da CSM, né, que vai ser, inicia aí dia 31. E aí ele falou, olha, se vocês acham que já mudou muito, aguarde os 2 próximos anos para quem não expandiu, para quem não fez a busca. Infelizmente, não há o que se fazer, né? Nós seguramos as pontas enquanto deu. Então, é sobre isso. Não tem a ver com castigo, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com falta de consciência e de tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito todos os dias, né? Desde colapso, função de onda, um pensamento leva de 13 a 17 segundos para colapsar a função de onda. Aquela onda dispara um sentimento, isso, um campo que você vai gerar ressonância com aquilo. Quanto mais daquilo você emanar, mais você vai receber. Se é tristeza, vão acontecer coisas, vai entrar em ressonância com pessoas, projetos, que vão te levar mais para a tristeza, né? Mas se você está no campo, por exemplo, da gratidão, você vai atrair mais coisas com que agradecer. E por aí vai. É uma questão, para mim, Alessandra, é uma questão lógica, tá? Desde que eu olhei para isso, minha vida saltou mesmo. Nossa, me vi nessa constelação, parece que foi para mim. Polly, segundo Bert, não existe esse acaso. Segundo a quântica, também não. Ninguém está num lugar que não tem autorização ou permissão para estar. Então, você pega essa moça que estava no carro com o marido. Então, ela falou, eu quero. Isso aí se chama glândula pineal, glândula pituitária e timo, trabalhando juntas na transdução das energias sutis, que vem de onde? Da sua centelha divina. Entendam, gente, o seu propósito de vida tem a frequência da sua centelha, a centelha tem a frequência da sua alma, e a sua alma tem a frequência do seu coração, certo? Dos seus sentimentos. Então, você pega o ego, a máscara, a personalidade, né, o nome que nós damos, tem a frequência do medo, e o medo nos paralisa, tá? Então, o medo é a base de... Na verdade, são 2 sentimentos básicos, né? Expliquei isso no Eneação, que é o medo e o amor. Todo o resto é só desdobramento. Então, você pega compaixão, generosidade, auto-amor, né? Tudo isso é um desdobramento do amor. Que amor? Que você tem por você, amor próprio, tá? Aí você vem medo, procrastinação, angústia, raiva, ira, vaidade, vanglória, orgulho. É um desdobramento do medo, tá? Então, quando a gente toma consciência do mínimo, a vida tende a mudar muito e você passa a ser uma inspiração para as criaturas que estão te circundando. Mesmo que você nem fale nada, basta você estar em algum lugar, que você faça um café para alguém, sua frequência está em tudo que você toca. Se vocês estão aqui hoje, tem algum motivo, né? Tem algum motivo para você
vou chamar, perder o seu tempo ou ganhar o seu tempo aqui comigo. Toda quarta-feira tem gente que tem isso, me falam isso. Ale, eu tenho na agenda toda quarta-feira o café sistêmico, que quando não tem o café sistêmico é como se eu perdesse alguma coisa muito importante. Então, isso também me sustenta. Eu estou muito cansada fisicamente mesmo. Eu estou num batidão em um mês, assim, surreal. Tanto que eu tive que diminuir meus atendimentos individuais essa semana para dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, né? Então, é cansaço físico, mas a minha alma está descansada, né? Ontem eu atendi até 10h30 da noite, né? Com energia. Tive que ir embora mais cedo, porque o cansaço físico ele pegou de uma certa maneira que eu me despedi antes do encerramento, pedi licença e fui embora. Por quê? Porque isso é respeito comigo também, respeito com o meu aparelho físico, que é o que está comportando toda a minha energia. Então, eu tenho que cuidar também, tá bom? Consultora Bosch tem uma pergunta, pode fazer. Quando a gente devolve para os antepassados, para a mãe, eles sentem novamente? Você está dizendo assim, de reverberar? Sim. Uhum. Em que nível não tem como eu exatar, né? Vai depender do campo de cada um, se está mais aberto, menos aberto. Mas, via de regra, é bem comum. Vou te dar um exemplo para ver se é isso, se não fosse pergunta de novo. Teve um exemplo, esse aconteceu há muito tempo, mas eu achei que ele foi tão instantâneo que eu uso ele até hoje, assim, ficou na minha memória, porque eu normalmente solto, eu esqueço, tá, gente? Quem é cliente meu aí sabe. Às vezes eu constelo a pessoa na quinta-feira, ela vem para terapia na segunda, e eu não lembro que ela constelou na quinta, né? Então, tinha uma moça, médica já e tudo, querida, e ela tinha um drama com a mãe, na lógica dela, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de trauma, ele pode ter sido real ou imaginário, mas para aquela criança e para o adulto que cresceu com aquela projeção, aquilo é real, por isso que a gente não pode julgar. E aí ela é a única filha, acho que de 4 filhos, 3 filhos, ela é a única filha, a única menina. E por alguma razão do destino, ela nasceu morena. E os meninos não, os meninos, eu não lembro se o pai era moreno e a mãe mais branquinha, enfim, eu sei que aconteceu. E aí, ela, na constelação dela, era a questão com a mãe e tal, e ela tinha uma tristeza, assim, ela era formada, ela tinha um monte de coisa e ela não ia para frente, né? Agora, você pensa, num país mega adoecido, necessitado da medicina, uma médica não abundar, tem alguma coisa muito estranha, né? E aí ela falou, não consigo ir para frente, eu começo num lugar, aí alguém implica, acontece alguma coisa, ou aquele lugar não dou conta de ir mais, enfim. E não consigo progredir, estou sempre com problema financeiro e tal. Enfim. Depois vocês me lembrem de falar sobre porque a medicina era, né, primeiro lugar de concorrência, né, nos vestibulares. Esse ano é o primeiro ano, né, que mudou isso. Então, o que acontece? E aí ela constelou ali na hora, e na constelação ela percebeu que o problema não era com a mãe. O problema era uma repetição de um padrão sistêmico, não vou me lembrar aqui, naturalmente, com bisavó, bisavô, enfim, não lembro. Questões bem graves de indígenas, alguma coisa assim que veio no campo dela para liberação das consciências, tá? Enfim, quando terminou, ela ficou muito mexida. E aí ela olhava para mim e falava, Alê, mas por que a mamãe nunca me falou eu amo você? Olhando para mim, ou me mandando uma carta. Nem quando criança eu lembro da minha mãe falando amo você. E aí ela também percebeu no campo que a mãe não foi munida disso. Ela não tinha o costume, né? Ela fazia comida, era o jeito dela falar eu amo você, entendeu? Fazia um cafezinho, um pão de queijo quando os filhos chegavam. É o jeito dela dizer amo você. Ela não tinha esse traquejo. Gente, foi tão legal. No final, eu constelo numa escola que tem aqui, que é o colégio atual, que só a fachada de 3D que é a escola, tá? A gente já ancorou um monte de coisa lá. Então, o que acontece? Eu falei, gente, terminou a constelação, todo mundo se despediu, gratidão, nananã. Falei, vamos colocar as carteiras no lugar que amanhã tem aula. E ela ficou ali com o grupo, conversando comigo, e de repente eu ouvi um grito, né? Ela falou, ai, gente do céu, não sei o quê. Que aí tinha umas amigas lá, primas, não sei. E aí eu falei, o que foi, né? Aconteceu alguma coisa? Aí ela levantou o celular, do nada, eram umas, sei lá, 10 horas da noite, numa quinta-feira. A mãe, do nada, falou, eu estava em casa, fiquei muito inquieta,
porque eu precisava te falar algo. E aí ela escreve, eu amo você, minha filha. E ela caiu em prantos, naturalmente. Então, assim, essa que eu já tiveram várias, mas essa reverberação foi tão forte que ela ficou na minha memória. Assim, ela foi tão rápida. Nós terminamos, não deu 5, 10 minutos, chegou lá, né? Bateu na porta e abriu. E aí depois elas parecem que fizeram uma história bem bacana, foram viajar juntas para a praia, enfim, ressignificar. Isso é tão libertador, né, gente? Trata-se de pessoas, de vida real, de dor, né? Porque ela vinha procrastinando a própria, como diz, a própria abundância, a própria carreira, próprio sucesso, para honrar a dor da mãe, para ver se a mãe olhava para ela. É uma lógica e lógica do subconsciente. Como diz meu terapeuta, o subconsciente é sórdido, né? Devolva a energia negativa do dinheiro. Ela vai ser negativa com o dinheiro novamente? Não, não é bem assim que funciona, porque aí você precisa, se for o problema com o dinheiro, vamos lá. Se o problema com o dinheiro, é uma boa pergunta. Se o problema com o dinheiro é sistêmico familiar, tá? Se ele for sistêmico familiar, você no campo de constelação, você descobre o vínculo invisível que possivelmente está te mantendo na roda de samsara da escassez, tá? Esse é um ponto. Mas se a pessoa não faz um processo, sempre vou dizer isso, a constelação não substitui a psicoterapia e o autoconhecimento, tá? Ela dinamiza, ela leva. Tanto que quando a pessoa agenda a constelação comigo, ela ganha uma sessão de psicoterapia que ela tem que agendar nos próximos 15, 20 dias, para dar tempo de reverberar. Por quê? Também uma forma que me veio de sustentar essa pessoa pós-constelação. Porque às vezes a constelação vem, ela rasga algo que a pessoa não tinha noção que aquilo ali estava impactando o campo dela. E aí eu faço o que com isso agora, né? Se a pessoa já estiver em processo terapêutico, legal, ela vai levar aquilo para o psicólogo dela. Se não, ela vem e aí ela continua o processo dela, né? É por isso que no Instituto tem muitas ferramentas e mais de 30 parceiros diretos com várias ferramentas para auxiliar as pessoas nesse processo, tá? Então, uma coisa é o vínculo, beleza, limpou, limpou. Pode ser suficiente? Pode. Se vier para consciência, você tomar as rédeas da sua vida, pode. Porque também a pessoa só descobriu o que foi e não fazer nada, não vai resolver nada, tá? Bom, o outro lado é quais são as crenças que eu tenho em relação à prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro, né? É prosperidade material, a prosperidade financeira e a relação com o dinheiro. Então, aí tem muitas crenças, pactos e contratos do ponto de vista metafísico que precisam ser desfeitos, tá? Por isso que a constelação, no formato que eu canalizei, ela olha para todas essas coisas. Ela é sistêmica, mas ela também é multidimensional, porque muitas vezes a gente precisa, como eu disse, eu não fiz aqui uma constelação, fiz um movimento, né? Que não nem chegou perto de ser uma constelação inteira, né? Então, eu fiz um movimento que está online, não dá tempo e tudo mais. E aí a gente faz os encaminhamentos das consciências para cortar trato, pacto, contratos multidimensionais e tudo mais, tá? Ok. Ver se tem mais alguma pergunta. Linda, amei, gratidão. Estou aprendendo muito com você. Gratidão a minha por oportunizar isso na minha vida também. Eu também me vi dentro dessa constelação, muito bom. Thaís, Ale, tô com uma alergia no olho esquerdo, que não sara. Sei que é emocional. Como faço para liberar esse sintoma? Tomar consciência. Assim, do ponto de vista da nova medicina germânica, da própria Cristina Cairo, né? Lembrando que a Cristina Cairo vai estar aqui em Goiânia agora em março. Eu fiz uma live aqui com a Cristiane e ela fala exatamente disso. Sintomas, qual é a ligação daquele sintoma com qual emoção para aprender a liberar aquela emoção, tá? Ela vai estar aqui em Goiânia. Se você for de Goiânia, tiver como vir, eu fui o ano passado, gostei muito, tá? Então não tem como, é especulação. Se você não abre um campo, não tem como eu falar, o lado esquerdo tem a ver com vínculo tal. Não, como eu fiz aqui com essa moça. Você me permite entrar no seu campo? Ah, permito. Eu entrei no campo. Rapidamente veio ancestralidade feminina. Poderia ser masculina? Com outra pessoa? Poderia. Então, no seu caso, precisa entender o que você não está querendo ver, né? E dar uma investigada. Quando você fala, vem uma energia de como se tivesse medo de autorrealização, tipo medo de dar certo, né? Medo de olhar para a verdade e ter que tomar uma decisão e aí fica em cima do muro.
Mas eu não vou especular aqui nem entrar mais no seu campo, porque eu não tô te constelando, tá bom? Mas é uma dica. Meu Deus, estou chocada. Você é muito bonitinho. Eu espero que seja um choque para o bem, tá, gente? Assim, sabe aquele choque que te acorda, né? E não um choque para dar medo. Ah, tá. Ela tá dizendo, você tá falando de mim. Então, sobre isso. Terezinha, nossa, me arrepiei toda. Ai, gente. Bora, gente, para a vida. Bora, autoconhecimento, processo. Isso liberta a vida da gente. Sabe, assim, eu fico pensando até quando as pessoas vão ficar dormindo. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, Ale, você não tem medo dessa vida que você resolveu ter? Sair de uma multinacional, né? Que tinha ali uma carteira assinada, enfim, tinha status, né? Tinha um salário muito bom, bônus, não sei o quê. Eu falei, e para viver, né? Do que você vive hoje, né? Propósito e terapia e essa coisa toda. Então, medo eu tenho de voltar para aquele padrão de máscara, de não ser quem eu sou, de não ir para o lugar que eu quero ir todos os dias, de não fazer o que eu quero fazer. E sim, eu pago o meu preço por isso, eu não tenho emprego fixo. Ok, daqui acho que 5 anos ninguém vai ter mesmo mais. Quem não acordou para isso precisa acordar, né? Provavelmente aí só indústria, alguma coisa assim. Sim, eu gosto de empreender a minha vida, porque ela me tira da zona de conforto. Eu não tenho chefe que fala, hoje você tem que bater tal meta, você tem que fazer tal coisa. Eu vou para onde eu quero, onde o meu coração manda, onde a minha hierarquia e estrutura. Trabalho muito, né? A resposta material, ela vem também. Parei de me preocupar com isso. Hélio Couto fala muito do soltar, né? Quando a gente solta, tudo aparece, né? Eu já contei acho que na live de quinta-feira, como eu co-criei, por exemplo, esse consultório magnífico, que até a decoração é a decoração que eu gosto, eu cheguei e estava pronta, né? Fui recebida aqui na porta hoje com uma gentileza, com uma alegria, com um sorriso, porque o lugar tem exatamente o ancoramento que eu buscava. Eu viajo muito, 80% dos meus trabalhos, dos meus atendimentos individuais são online. Eu estruturei meu modelo de negócio para isso, né? Porque para mim viajar me alimenta, me prospera, e as minhas viagens geraram um projeto que é o Instituto Pé na Estrada, que eu vou compartilhando com vocês aqui como forma de trabalhar essa frequência vibracional das pessoas que queiram sair da merda só porque tá quentinho, vou sempre falar isso. Não tem nada a ver com ostentação, com essas coisas, mas a beleza tem frequência, tá? As coisas boas têm frequência. Isso para mim faz total diferença, onde eu atendo, como eu recebo as pessoas, assim como a qualidade do meu áudio, a qualidade do meu celular para fazer a transferência para vocês, a qualidade da escola que meu filho estuda, a qualidade da terapeuta, da psicóloga que atende ele, a qualidade do meu terapeuta, a qualidade da Envida, que me atende hoje 100% com biorressonância, né? Enfim, a qualidade de tudo. Não tem a ver com ostentação de nada, mas eu entendi que prosperidade é para todo mundo, sim. É que houve toda uma crença instalada em massa que está até hoje. Querem assistir isso? Carnaval. Assistam, né? A massa vai, aquela dona de casa sofrida, custa fazer jeito, tá lá sambando e tal, acabou os problemas, não sei o quê. Aí volta só com aquelas energias de beleza e tal, né? Ah, não, mas isso é puritanismo. Então, ok, é a sua frequência, mas não é a minha, né? Não mais. Então, é olhar para tudo sem muito julgamento, sem muito puritanismo, sem muito falso sagrado. Essa live aqui, eu falo com vocês como eu converso com as pessoas no meu dia a dia. A diferença talvez porque eu pentei o cabelo um pouquinho melhor, né? Mas eu me arrumo todos os dias para atender, eu faço minha maquiagem leve mais fácil, eu passo perfume para atender vocês, né? Por quê? Porque primeiro tem que estar bem comigo. Sou honesta, olha, hoje eu estou cansada, talvez eu fique um pouco mais lenta, vamos conversar mais sobre isso. Hoje eu estava em casa, eu atendo em casa, né? Mas está tendo uma reforma na minha casa, eu mudei para uma casa, né? Como ela é uma casa antiga, precisa de reparo. E aí botaram uma betoneira, um negócio, eu falei, vou atender no consultório. Liguei aqui e falei, olha, estou indo para o consultório.
fica 800 metros da minha casa, que foi outra cocriação, né? E assim tá bom? Então, eu não sei como explicar isso, porque eu vivo isso. E é sem muita firula, sem querer terapeutizar ninguém, nem achar que eu tô certa. É só o caminho que eu escolhi e ele me sustenta muito. O caminho só pura e simplesmente material da 3D, esse não me alimenta mais. Eu não tenho muitas ilusões mais com nada. Então, para eu me manter aqui de forma saudável até a data que tiver predestinada a estar, eu dou o meu melhor, como diz o professor Mário Cortella, dou o meu melhor com o melhor que eu tenho nas condições que eu tenho hoje, né? Para melhorar mais ainda, tá bom? E essa é a proposta de tudo que nós fazemos aqui no Instituto, então, principalmente da CSM. Vou só falar de novo. A CSM é uma capacitação em consteladores sistêmicos multidimensionais, acontece presencial, do dia 31 agora de março até o dia 6 de abril, tá? De segunda a domingo. Ale, vai ter online? Vai ter híbrido? Não, porque a nossa hierarquia não permitiu. Se ela permitir, quando permitir, a gente faz híbrido online, mas não permitiu. Eu sei que às vezes é mais desafiador, né? Ter que se deslocar, ficar uma semana fora, mas todo mundo que nós tivemos autorização de receber 20 pessoas. Então, Ale, mas eu não quero ser constelador. Tá bom, é só uma vivência, então, para você. Mas, se quiser se empolgar, né, Terezinha? A Terezinha falou isso na turma de setembro. Não, eu gosto, tal, mas não me vejo constelando. Hoje ela deu aqui, falou, acabei de fazer uma constelação sistêmica multidimensional. E feliz da vida com isso, né? Então, é sobre isso. Eu acabei de, bem no início da live, eu até falei que tem as duas pessoas que me ligaram ontem, a mãe, né, que me ligou, que é mãe e filha. Uma é dentista, de São Paulo, e a outra é médica. Então, a mãe já veio no CSM passada, que é a Cleane de Jundiaí, e quer repetir. E a filha vem, que é médica, eu fiquei muito feliz, né? Porque a área da saúde tem muito a ganhar com essa visão do todo, né? Essa nova galera vem com DNA sutil já alterado, né? Então é sobre isso. Você é bênção, gratidão, querida. Todos nós, se quisermos, somos. Bom dia. Mês relacionamentos a ler. Mês relacionamentos. Não passam de 9 anos. Hoje sou viúva e namoro. Casamentos acabam a cada. Eu estou entendendo que a cada ciclo de 9 anos você termina um relacionamento, é isso? Tem que constelar, bota no campo. Você e os relacionamentos saudáveis e sustentáveis. E ver o que vem, ver qual é a força deles ou não. Ver ao que isso está te servindo, né? Sombrio. Gente, o sombrio. Eu até esqueci o primeiro nome. Ele veio de moto com a esposa, são terapeutas TQA, lindeusos. E aí eu, Juliano, Maria, nos reunimos com eles. Queridos, queridos. Gerou um vínculo assim, puf, né? Eles já seguiam, já conheciam meu trabalho, né? Queridos, assim, acho que de Joinville mesmo, né? A cidade de vocês. E aí a gente começou a falar da CSM, e eles, por que a gente não leva a CSM para o sul, porque não sei o quê, e a gente olhou e falou, tá, se os caminhos se abrem, se a hierarquia fala assim, a gente só vai. A gente não fica questionando, eu e o Juliano, né? E aí foi muito engraçado, porque o sobrenome dele é Sombrio. E aí gerou uma confusão no início entre ele e o Juliano, até que entendesse que era o sobrenome, né? Sombrio, que aliás, gente, de Sombrio não tem nada, só o sobrenome que tem a ver com a hierarquia dele. Tem uma situação de emaranhado familiar em relação a ter condições para realizar coisas materiais. É muito sofrido conquistar as coisas. Meus tios, avós eram pessoas que sempre estavam endividados. Cara, muito legal. Você já tem informações do seu sistema de origem. Então, provavelmente tem um vínculo invisível de honra. Eu aprendi com meu professor de constelação de cavalos uma frase e eu tenho falado ela. Se é honra, não te machuca. Então, não é honra, é só repetição de padrão. Constelação. Aí, constelação na veia. Sempre sem dinheiro, sempre comprando e não pagando. Já fiz falas sistêmicas quanto a isso, mas ainda não consegui reverberar isso no meu campo. Provavelmente a CSM vai te ajudar muito, né? Porque daí é assim.
Existem as consciências, né? As 3 consciências dentro da constelação, que é a consciência individual, sistêmica e espiritual. Isso sistematizado por Bert Hellinger. Mas o que não nos contaram é que a gente precisa liberar as consciências no final. Então, eu vejo os consteladores mexendo com um campo que eles não fazem ideia do que tem que liberar ali, né? Eu no início também não tinha. Então, por isso a gente tem insistido de qual é o primeiro na CSM, qual é o primeiro papel, né? Trazer para a consciência. Sem trazer para a consciência, luz na sombra, Jung, psicologia analítica. Então, trazer para a consciência. Sem vir para a consciência, eu não sei que existe, não vou mexer com nada daquilo. Né? O ego, inclusive, vai resistir a mexer naquilo. Então, traz para consciência, constelação, tá, gente? Como vocês viram aqui. Então, trouxe para consciência, ok? Tá fazendo sentido para você? Não tá? Nananã. Ah, tá fazendo sentido. Beleza, trouxe para consciência, identifica o vínculo invisível. Identificou o vínculo invisível, faz o que nós chamamos de diálogos sistêmicos, que é a mesma coisa de comando quântico, tá? Diálogo sistêmico é o nome que se dá na constelação, comando quântico é o nome que se dá na psicoterapia quântica, tá? Bom, terminado isso, o que você tem que fazer? Liberar as possíveis consciências, pactos e contratos daquele campo. E aí a CSM trabalha assim, tá? A constelação clássica não, mas a CSM trabalha exatamente assim, que tem aí, para quem é estudioso de apometria, isso aí lembra apometria. Quando eu canalizei, eu não conhecia apometria, não sabia de apometria. Hoje eu estudo apometria. Hoje eu sou aluna do Juliano, sou parceira dele no curso, né, de apometria clínica. Sou apômetra lá no Lar Maria. Então, assim, hoje que eu entendo. Porque quando eu canalizei, provavelmente buscou do meu arquivo acástico, entendeu? E aí eu sempre fiz essas liberações. Sempre assim, depois de gerar um bolsão, adoecer e sem saber por quê, né? E aí procurei um psiquiatra, um médico, e ele falou que eu não tinha nenhum problema. Eu falei, tenho. Vou provar para o senhor que eu tenho, né? Porque eu ficava desacoplada, eu não conseguia voltar, as minhas sensações extremamente alteradas de audição e tudo mais, assim, bem complicado. E eu não conseguia sair daquilo com as terapias tradicionais, né? E com a psicologia nada. E eu procurei um psiquiatra, e às vezes é remédio mesmo, precisa de remédio, tem que tomar remédio, né? O que eu não sou a favor é essa lógica aí de medicação doida que acontece, mas e aí eu cheguei na Envida, também fiz meu tratamento, e aí ele me falou, olha, eu associo psiquiatria à apometria e tal, nunca imaginei isso, o universo me trouxe até um profissional da medicina que me fala um negócio desse, perguntou se eu acreditava em energia, eu falei, eu acredito, né, e ele falou, pois é, você entrou no bolsão, me deu uma aula, tudo bem se eu entrar no seu campo? Levaram 2 meses para ter autorização Sombrio para entrar no meu campo, tá? Mas eu estava em Bauru, na casa da Roseni, até fui para lá porque as meninas queriam me acolher e tal, foram para Ribeirão Preto, tudo mais. Que eu também coopero esse tipo de gente o tempo todo. E aí, no outro dia, eu entrei no carro para vir embora e eu já tinha reacoplado, né? E aí, o que eu fiz? Vou entender o que é isso. Eu quero saber o que é isso. Aí eu comecei a estudar e vi que eu não estava fazendo as liberações de consciência, né? Então, uma tecnologia bem diferente, uma tecnologia bem alta que está dentro da CSM, tá bom? Vivi situações onde acompanhei, quando criança, como eles viviam, tirando dos outros para viver. E não melhoravam nunca, mesmo com a ajuda. A primeira coisa é acolher essa galera. Acolhe no seu coração do jeito deles, porque foi daí que você veio. O que não quer dizer que você precisa repetir a história, tá? Mas é constelação mesmo. Nílcia. A Lê se sente muito presente. Ale, me senti muito presente na constelação feita e não estou me sentindo bem. Fraqueza, dor no estômago e coração acelerado. O que faço? Nada. Deixa aí. Isso aí é porque você está segurando, tá? Isso é ego. Não fez aneação? Não sei saber por que está acontecendo isso aí, tá bom? As pessoas chamam de catarse. Depois, quem quiser, eu gravei um videozinho com a lógica, a catarse na lógica da quântica e da psique, né? A catarse nada mais é do que pessoas que ainda não têm muito autoconhecimento ou têm algum nível de autoconhecimento, mas ainda muita coisa inconsciente.
Então, a catarse é quando vem a consciência e o ego tenta empurrar aquilo para o inconsciente. Então, uma luta interna. Aí, o que vem? Os sintomas físicos, porque tudo passa pela fisiologia. Aí as pessoas vão falar assim, ah, não, isso é influência espiritual. Ah, não sei o que, de obsessor. Ah, não sei o que. Vou falar para vocês, né? Não, é só catarse mesmo, tá? Às vezes é influência, porque sempre tem. Mas se tem, porque a frequência baixou, né? Gratidão é bem isso mesmo, tem que liberar essas consciências definitivamente. Sim, se você já tem consciência e não quer, assiste o filme O Clã, tá no YouTube, que é a história verídica, história verdadeira. Eu sempre indico para os meus alunos, é uma história de uma família argentina, né, em que eles eram sequestradores profissionais. Quando um dos filhos quer sair desse padrão, o pai fica muito indignado, a mãe, as pessoas. Por quê? Porque aquela era a profissão da família. Tá? Como se aquele menino estivesse desonrando. E aí ele adoece. Então é bem legal de ver. Muito bom, muito bom. Gente, acho que não tem mais perguntas. Nós viemos até aqui, até às 11h44. Fico grata, porque ao mesmo tempo que eu estou muito cansada fisicamente, vocês me descansam trazendo perguntas tão nobres e comentários tão nobres. Então, muita gratidão mesmo. Amanhã, no mesmo horário, às 10h09, eu tenho aqui o Café com Terapeutas. Esse Café com Terapeutas, ele é específico, uma linguagem mais específica, mais técnica, de terapeutas. Ale, eu não sou terapeuta, mas eu posso participar? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? É sempre bom aprender. Mas a ideia é estar a serviço do campo de terapeutas que querem expandir mesmo a própria consciência. Jung dizia, o terapeuta só leva o cliente até onde ele, terapeuta, foi. Então, quanto mais eu expando, mais eu amplio meu campo eletromagnético, mais eu estou a serviço de outro campo, né? Que é o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu só levo vocês até onde eu mesma fui, tá? O meu cliente, no meu consultório, na constelação, tá bom? Então, eu quero reforçar o convite. Amanhã a gente tem o Café com Terapeutas, mas hoje à tarde, às 15h15, nós vamos ter uma live. Eu convidei a Carita, que é mestra em Reiki, e ela é barra de artes, né? Uma super terapeuta que já atua em alguns lugares, principalmente em escola, com os alunos, com os filhos, com os pequenos, tá? Para ajudar em foco, concentração, baixar ansiedade, irritabilidade. Então, a gente vai falar disso, porque nós também, a hierarquia pediu e a gente vai trazer, né? Nós vamos fazer dia 12 de abril aqui em Goiânia, Reiki infantil, tá? Para crianças de 7 a 12 anos, tá bom? É presencial aqui em Goiânia. A mestra de Reiki é a Carita, é uma equipe multidisciplinar, estaremos eu, que também sou psicóloga, né? Trabalho com as constelações. Ela é a mestra em Reiki, já com atuação em terapia infantil. Nós vamos ter psicopedagogo, nós vamos ter outros consteladores, tá bom? Uma psicopedagoga em formação em neurociência aplicada a essa área mais infantil, né, professora. Então, a nossa ideia, gente, é auxiliar as crianças a elas saberem como se blindar energeticamente e a gente trouxe como técnica bem simples, bem gostosa, a técnica do Reiki. Às vezes a criança tem uma crise de ansiedade na escola, uma crise de choro, ela não tem que esperar o papai e a mamãe chegar 1h, 1h30 depois. Ela pode ir ali num cantinho, fazer a oração gachô dela, ela vai estar sintonizada, elas vão ser todas sintonizadas na parte da tarde, tá bom? Então, elas vão ficar conosco o dia todo, a alimentação está tudo inclusa ali, é uma escola, então é um ambiente bem gostoso, tá? Com espaço verde, espaço livre, sala de aula. Então, vai ser bem legal, dia 12 de abril aqui em Goiânia, tá? Então, hoje à tarde, eu convidei a Carita para a gente falar um pouco com os pais que se interessem. Ale, posso levar a criança para a live? Super pode trazer, tá bom? Se tiver autorização, a gente até atende a criança na live, tá bom? Uma live parecida com essa daqui. Bom, então é isso. Hoje à tarde, então, a gente tem essa live. Amanhã, de manhã às 10h09, a live, que é o Café com Terapeutas. Então, aqui a gente vai para 5 anos, aniversário do Café Sistêmico, a live com os terapeutas para 3 anos, né? E hoje a gente inaugura a live do Reiki infantil, né?
para a gente ajudar os nossos pequenos, tá? A hierarquia pediu para a gente ter mais cuidado, especialmente esse ano, com os adolescentes, pré-adolescentes e as crianças, porque a gente tem uma perspectiva de estatística muito, muito agressiva para 2025, 2026 em relação à ansiedade, em relação à depressão e em relação ao suicídio, tá? Então, sempre foi muito grave, mas as hierarquias têm nos convidado a nos colocarmos um tanto mais a serviço dos pequenos, tá bom? Então, muita gratidão, um beijo no coração de vocês, que a cura vibracional chegue até você nesse momento, onde você estiver precisando, se é na sua saúde, no seu relacionamento, na sua família, enfim. E que também essa cura vibracional, saindo de nós, do nosso chakra cardíaco, possa agora chegar até os lares em conflitos e desalinhos, até os leitos de hospitais, até os países em guerra, até os dirigentes político-econômicos, para que também percebam que a única bandeira que interessa é a paz. Que a cura vibracional se faça dentro da ordem do Cristo cósmico. Assim é e assim está feito. Eu espero que você seja abraçada, abraçada por essa frequência hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.